Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada, tudo bem? Bom, esse vai ser o nosso segundo vídeo. Primeiro, deixa eu me apresentar de novo, né? Eu sou o professor Charles Cordeiro, professor de Física aqui do Pedro II, e nós vamos aqui nesse segundo vídeo continuar com os esclarecimentos do primeiro vídeo. Vocês lembram? No primeiro vídeo nós definimos o início da termologia, aquele macro assunto termologia, que abarca um monte de subtópicos. Inclusive o tópico de hoje, nós vamos falar de termometria, escalas termométricas. Não vou me ater muito, não vou ficar muito tempo com esse assunto, porque durante toda a termologia a gente a todo momento vai ter que saber transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Aqui no Brasil nós convivemos com a escala Celsius, mas se você for, por exemplo, para os Estados Unidos, lá a escala termométrica, né, amplamente utilizada, é a escala Fahrenheit. Bacana? Então, na aula de hoje, dentro do assunto termologia, vamos falar da termometria. Não confunda, termologia abarca a termometria. Nós vamos falar de termômetros, ok? Uma aula muito simples, que eu acredito que muita gente já viu isso lá no 9º ano. Muito tranquilinho mesmo. Bacana? Eu vou mandar para vocês também, vou postar lá, uma lista de exercícios de termometria, escalas termométricas, e com gabarito comentado. Você tenta fazer, não conseguiu, não tem problema. Veja lá como se faz, veja o gabarito comentado que você vai evoluir sozinho. Tudo bem, gurizada? Muito simples. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, ok? Bom, então, na termologia temos o assunto termometria. É lógico que nós vamos estudar os termômetros. E o que fazem os termômetros? Medem a temperatura. Vocês lembram na primeira aula que nós definimos o que era energia interna, energia térmica? Nós definimos o que era temperatura e definimos o que era calor. Bacana? Então, temperatura é a média da agitação molecular, está lá no primeiro vídeo. Temperatura é a média da agitação molecular. Bacana? É o que nós temos de sensação macro. Você bota a mão e sente a temperatura. Você já não vê, não consegue avaliar qual é a energia interna que aquela substância possui. Agora, a temperatura é uma coisa muito intuitiva. Bem, hoje nós saberemos medir de várias maneiras essa temperatura. Bacana? A nossa escala Celsius cotidiana aqui no Brasil e outras escalas clássicas que o aluno tem que saber para prosseguir na nossa caminhada aqui no primeiro ano. Tudo bem, gurizada? Bom, para nós construirmos um termômetro que tem o objetivo de medir a temperatura, nós temos que saber duas coisinhas muito básicas. O que é a substância termométrica e a propriedade termométrica? Eu vou me ater àquele termômetro clássico que nós usamos, né? O termômetro de bulbo. Bulbo é recipiente. Bulbo de mercúrio. O termômetro clínico. Bom, basta que nós coloquemos aqui uma substância, o mercúrio, e esse mercúrio não é aquele mercúrio de colocar no machucadinho, não. Né? O mercúrio é um metal líquido que na CNTP, nas condições normais de temperatura, no nosso dia a dia, ele se apresenta, esse metal, na fase líquida. É como se fosse um chumbo derretido, muito denso, ok? Então, eu coloco aqui o hidrogênio, é o símbolo lá da química do mercúrio. E aí, esse termômetro que eu vou construir, eu coloco aqui a minha substância termométrica, por exemplo, o mercúrio, posso colocar álcool, posso colocar outras substâncias. E como usar esse termômetro? Bom, vocês lembram da aula de calor? Quando dois corpos entravam em contato, isolados, o corpo de maior temperatura cedia para o corpo de menor temperatura parte de sua energia interna. E quando essa energia interna fluía, chamávamos de calor. E esse calor não é eterno. Ele cessa no momento que os corpos atingem o equilíbrio térmico. Mesma temperatura. Então, quando eu pego um termômetro clínico, eu estou febril, coloco em mim dois corpos, eu, termômetro, digamos que eu esteja com uma temperatura muito elevada, passarei calor
para o termômetro e daqui a pouco eu e o termômetro dos corpos, nós vamos entrar em equilíbrio térmico. Mesma temperatura. Eu pego o termômetro, vejo através de um procedimento ali que veremos a temperatura do termômetro e posso lhe afiançar que é a mesma temperatura do professor Charles. Porque professor Charles e termômetro estão em equilíbrio térmico. Eu vejo a temperatura do termômetro e de imediato sei a temperatura do professor Charles. E aí nós dizemos que a leitura dessa temperatura se faz por um processo indireto. Indireto porque eu vejo a temperatura no termômetro para saber a temperatura do professor Charles. Bacana? Existem vários tipos de termômetros. Termômetros que medem temperatura de altos fornos, de siderúrgicas. Termômetro que mede temperatura de um guri, de um bebê. Termômetro que mede temperatura de uma água em ebulição lá no nosso laboratório de física. Bom, para dar exemplo do que seja substância termométrica, eu utilizei um termômetro clássico, o termômetro clínico, né, que todos conhecem, e tem como substância termométrica o mercúrio. Agora, qual a propriedade termométrica, gurizada? Quando esse termômetro entra em contato com o corpo, aquele nosso desenho em que eu tinha dois corpos, um corpo de temperatura alta, um corpo de temperatura baixa, e o corpo de temperatura alta cedia uma quantidade de calor. Bacana? E aí, esse que tem a temperatura baixa aumenta a sua temperatura, o que tem temperatura alta baixa a temperatura, até que aconteceu o equilíbrio. Esse termômetro, ele vai ter marcações. Nós vamos ver como isso ocorre. E à medida que esse mercúrio que recebe calor, ele vai dilatar e estacionar quando a temperatura parar de subir. Eu vou lá e vejo a marcação onde essa coluna parou e eu faço a leitura da temperatura do termômetro, que será também a temperatura da pessoa que entrou em equilíbrio térmico com esse termômetro. Tudo bem? Então, como propriedade termométrica, eu posso falar que foi a dilatação desse mercúrio. E aí, eu posso construir um termômetro. Mas antes de construir um termômetro, gurizada, temos que saber o que são pontos fixos. O que são pontos fixos? Bom, o tempo fixo significa o quê? Pontos fixos são temperaturas onde eventos ocorrem de maneira atemporal. E professor, falou difícil. Ou seja, é uma temperatura de um evento que não vai depender do tempo. Isso pode ter acontecido há 5.000 anos atrás, há 2 anos atrás, ou daqui a 20 anos. Como exemplo, para nós entendermos, sem perder muito tempo do que seja ponto fixo, eu tenho aqui o ponto de gelo e o ponto de vapor. Vou pegar aqui, por exemplo, a água. Gurizada, a água, ela congela ou derrete sempre a mesma temperatura, mantendo aqui a pressão ao nível do mar. Por exemplo, na escala Celsius, que mesmo antes da aula a gente já conhece, isto ocorre a uma temperatura que convencionou se chamar de 0 grau Celsius. Se eu congelar a água daqui a 20 anos ao nível do mar, no mesmo lugar, ela vai congelar a essa temperatura. Há 5.000 anos atrás, alguém congelou, foi aquela temperatura. Da mesma forma é o ponto de vapor. Se eu aquecer essa água e a água entrar em ebulição, na escala que nós já conhecemos, ela ferve. A água ferve a 100 graus Celsius. Hoje, amanhã e ontem. Ou seja, se não mudarmos a pressão atmosférica local, se fizermos essa experiência no mesmo lugar, por exemplo, ao nível do mar, a água sempre congela a 0 e sempre ferve a 100. Por isso que são os pontos fixos, o ponto de gelo e o ponto de vapor. E nós utilizamos esses pontos fixos para construir termômetros de maneira muito simples. Vem aqui comigo. Vamos usar esse espaço aqui. Vamos construir um termômetro. Imaginemos que eu tenha um vidrinho e vou pintar do lado de fora do vidrinho o nosso termômetro. Pronto, tá ali. Aí, o que eu faço?
eu pego esse termômetro e coloco aqui num recipiente que coexistem harmoniosamente água e gelo. Eu sei que ali eu tenho o ponto de gelo. E aí eu espero o nível de mercúrio que está dentro do bulbo, que está dentro do termômetro, estabelecer. E parar de subir ou parar de descer. Mais tarde, eu pego esse mesmo termômetro e coloco em outro ponto fixo. A água em ebulição. O mercúrio ali dentro vai, ao receber calor, dilatar, 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 até parar. Para de subir ou para de descer quando entram em equilíbrio térmico. Simples assim, gurizada. Aí o mercúrio vai subir e vai parar em algum lugar. Vou registrar nesse termômetro o que acontecerá. Ou seja, aqui e aqui eram os pontos de gelo e de vapor, respectivamente. O Celsius ele quis chamar esses pontos de temperaturas 0 e 100, a escala Celsius, por isso que ela é chamada de escala centígrada. Porque entre os pontos fixos de gelo e de vapor, ele fez 100 divisões. Ele dividiu isso aqui em 100 partes iguais. 100 partes iguais. Crianças, o termômetro está pronto. Quando eu pego esse termômetro que está pronto, pintadinho ali no vidrinho do lado de fora, e vou medir a temperatura de uma substância qualquer, temperatura desconhecida, eu coloco o termômetro aqui e espero. Espero o quê, crianças? Muito bem, o equilíbrio térmico. E aí o mercúrio vai subir até o ponto em que os dois, termômetro e essa nova substância, entram em equilíbrio térmico. E ali eu terei um registro, um valor C qualquer. Pronto. Construímos ali um termômetro. Tudo bem, gente? Mas, professor, o Celsius quis chamar seus pontos fixos de 0 e 100. O meu termômetro, grau João, poderia ser outros valores? Claro, você teria o seu termômetro. E o meu, professor, grau Pedro. Claro, Pedro, você poderia ter o seu termômetro também. Então agora, pessoal, eu vou apagar ali com a velocidade da luz e vou direto aqui nessa gravação mostrar a equivalência entre escalas termométricas. Professor, você vai ver Celsius, Kelvin, Fahrenheit? Sim, isso aí. Nós vamos ver as 3 escalas clássicas qualquer. Mas nós poderíamos também construir a escala do nosso amigo Pedro. Vem aqui comigo, gurizada. Então, gurizada, vamos falar então das escalas termométricas, né? Aqui nós aprenderemos a equivalência de uma escala com outra. Bacana? Inclusive, vamos construir aqui o termômetro do nosso amigo Pedro. Ou seja, como que se constrói um termômetro? Bom, imaginemos que eu tenho aqui uma substância, um gelo fundente. Ou seja, o gelo derretendo. Eu tenho aqui também uma água que está em ebulição. Aí eu pego esses 4 termômetros, o da escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin e do nosso amigo Pedro, e coloco os 4 termômetros para entrar em equilíbrio térmico com esse gelo fundente. O mercúrio que está aqui dentro de cada bulbo, de cada recipiente, de cada termômetro, ele vai dilatar. À medida que entra em equilíbrio térmico com esse gelo fundente, todos os mercúrios, todas as colunas vão ter a mesma altura, né? E aí, o Celsius chamou essa temperatura de 0. O Fahrenheit de 32. 273 para a escala Kelvin. O Kelvin não tem aquela bolinha. O Kelvin não tem bolota. E o Pedro, fala aí, Pedro. O seu ponto de gelo, o seu ponto fixo de gelo, que valor? 25. Bacana, ele escolheu 25. Aí eu pego esses, novamente, 4 termômetros e coloco em contato com aquela água que está em ebulição. Espero o equilíbrio térmico. O mercúrio vai dilatar e atingir a mesma altura nos 4 termômetros diferentes.
E aqui, cada ator dá o seu valor. Celsius chamou de 100 a temperatura de ebulição da água. Aqui 212, 373. E você, Pedro? A sua água ferve, que temperatura no seu termômetro? 125. Tudo bem, 125. Crianças, observe que agora eu tenho um líquido com temperatura desconhecida. Eu pego esses, novamente, 4 termômetros e coloco ali para fazer a leitura dessa temperatura desconhecida. Novamente, o mercúrio vai subir a mesma coluna, porém, o mercúrio não sabe ler, ele não sabe o que está escrito do lado de fora do vidrinho. Apesar de serem de mesma altura, essas colunas, as leituras são diferentes, porque eu tenho inscrições diferentes nos termômetros. Aqui vai ser um valor C, um valor qualquer F, um valor qualquer K, um valor qualquer P. Crianças, notem que aqui eu tenho, no termômetro da escala Celsius, uma divisão entre os pontos fixos de gelo e vapor, 100 partes, aqui 180 partes. Aqui, na escala Kelvin, entre o ponto de gelo, 273, e o ponto de vapor, 373, eu também tenho 100 partes iguais. E por acaso, na escala do nosso amigo ali, também, entre os pontos fixos de gelo e vapor, eu tenho 100 divisões também. Pronto. O que vai acontecer é que eu tenho aqui uma equivalência entre essas escalas. Entre as 3 escalas mais clássicas e essa que acabamos de inventar. O grau Pedro. Bacana? Tá, e daí? E agora que eu vou entender como que eu faço a relação entre essas escalas. É só fazer uma comparação de segmentos. Ou seja, esse pedacinho entre a temperatura lida e o ponto de gelo, eu vou chamar de segmento A minúsculo. E a distância entre os pontos de gelo e vapor, para todos os termômetros, é um segmento que eu vou chamar de P. Como eu sei que o mercúrio não sabe ler, ele não sabe o que está escrito do lado de fora do vidrinho, ele vai subir, independentemente do que está escrito do lado de fora, esses segmentos de tamanho A têm equivalência, assim como esses segmentos de tamanho B também têm equivalência. E quando eu faço uma divisão entre esses segmentos, o famoso A sobre B, vem aqui comigo, A sobre B, eu vou construir a equação de transformação entre as escalas termométricas. Vem aqui comigo. Quem é o A para graus Celsius? Esse tamanhozinho aqui é tudo isso menos isso. Entendi? Não, continua olhando. É C menos 0. Quem é o A? F menos 32. K menos 273. E aqui no grau Pedro, P menos 25. Entendi? Não, professor. Então você tem outra chance. Vamos analisar aqui o tamanho B. Esse tamanho aqui B é maior. Esse tamanho aqui, gurizada, vê se você concorda comigo. É isso tudo menos isso. De novo, é isso tudo menos isso. É 100 menos 0. 212 menos 32. 180. Depois eu escrevo isso. 373 menos 273. 125 menos 25. Tem gordura. Vamos diminuir essa gordura. Ó. C sobre 100 está para F menos 32 sobre 180, que é K menos 273 sobre 100 também. E esse termômetro que inventamos aí é P menos 25 sobre 100 também. Ainda tem gordura. Vamos dividir aqui, ó, o denominador por 20. Todo mundo ficou assim, ó. C. Ficou assim, crianças, ó. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5 também. E esse termômetro que nós inventamos, P menos 25 sobre 5 também. Pronto. E aí, se porventura eu fizer a seguinte pergunta. Crianças, por exemplo, 40 graus Celsius equivale a quantos graus Fahrenheit, por exemplo?
Eu vou pegar só a parte da equação que me interessa, que é essa parte aqui. Vamos resolver? Vem aqui comigo. Ó, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. No C, eu vou substituir por 40. Ficou então, ó, 40 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Dá para dividir 40 por 5. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Ó, 40 por 8. Não é isto? É igual a F menos 32 sobre 9. Multiplica aqui em cruzes. Ó. Toim, toim. 9 vezes 8, 72. 72 é igual a F menos 32. Vem para cá. Depois inverti. F é igual a... Ó, somou o 72 com 32, 104. 104 graus Fahrenheit. Bacana, gente? Eu vou apagar tudo e eu vou continuar usando a nossa equação aqui, tá? E logo em seguida eu vou falar de gráficos e de variação de temperatura. Um detalhezinho. Vamos lá? Vou apagar tudo com a velocidade da luz, gurizada. Apagando. Bom. Crianças, eu vou novamente colocar aqui as nossas equações clássicas de escalas termométricas. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Foi? Digamos que agora eu queira transformar o seguinte: 200 graus Celsius equivale a quantos graus Kelvin? Bom, eu vou usar aquilo que me interessa. Isto com isto. Vou reproduzir aqui embaixo. Ó, C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Foi? Note que eu posso e devo cortar. A equação ficou sem gordura. C é igual a K menos 273. E agora, o que eu faço? Substituo aqui no C por 200. E vou obter o respectivo valor na escala Kelvin. Ficou assim. Gurizada, ficou assim. Bom, 200 é igual a K menos 273. Esse menos 273 vai para o outro lado somando, depois eu inverto, fica aqui o K é igual a 200 mais 273. O K é igual a 473 grau, opa, não tem bolota, grau Kelvin. Simples assim. Bacana? Bom, eu vou enviar para vocês uma lista de exercícios com vários exercícios, todos com gabarito comentado. Tentou lá, não entendeu? Olha lá a solução que você seguramente evoluirá sozinho. Tudo bem, gurizada? Deixa eu agora falar mais um tópico dentro deste assunto termometria. Vamos falar de gráficos. Gráficos. Qual a primeira coisa que eu faço diante de um gráfico? Eu olho os eixos. Bacana, gente? Eu olho os eixos. Pessoal, não estou entendendo nada. Cara, observe esse gráfico aqui. Vamos supor que eu dê para você um gráfico e este gráfico, tanto no seu eixo horizontal, abscissa, quanto no eixo vertical, ordenada, representa valores de escalas termométricas diferentes. Por exemplo, uma temperatura medida em grau B e em grau A. Aí, eu apresento para você, por exemplo, este gráfico aqui. E dou pelo menos 2 pontos notáveis. Ó, esse ponto aqui é 20 e este ponto aqui, por exemplo, é o ponto que aqui é 80 e aqui é 140.
desse gráfico que mostra a relação entre duas escalas termométricas distintas e pergunta assim para você: turma, por exemplo, 50 graus A equivale a quantos graus B? Eu que não sou bobo nem nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer melhor, comparar termômetros lado a lado. Aqui é o termômetro grau A e aqui é o termômetro grau B, e aí vou ver os pontos que foram dados, os pares coordenados que foram dados. Esse ponto aqui é 0 para A e é 20 para B. Esse ponto aqui é 80 para A, não é isso, gente? E 140 para B. Já sei o que você vai fazer. Quando aqui medir o valor A, aqui medirá o valor B. E aí eu faço a famosa comparação de segmentos. Comparação de segmentos. Esse pedacinho eu vou chamar de pedacinho A e o pedaço maior de pedacinho B. E eu venho aqui no canto e coloco A sobre B. Ao colocar A sobre B, eu construo a equação esperada. Esse tamanhozinho A aqui, ó, é A menos 0. O A lá é B menos 20. Gente, se aqui fosse menos 20, seria B menos 20, seria B mais 20. Como é 20, é só B menos 20, ou seja, tudo isso menos isso. Tudo isso menos isso, dá esse pedaço. Agora eu vou para o segmento maior. 80 menos 0, 140 menos 20. A sobre 80 está para B menos 20 sobre 120. Tem gordura ali, não tem, gente? Vamos diminuir essa gordura. Divide por 10 embaixo. E ainda dá para dividir por 4. Aí ficou assim, ó. A sobre 2, dividir por 4 aqui, vou dividir lá também. B menos 20 sobre 3. Aí eu faço cruz credo. Cruz credo, ou seja, 3 vezes A é igual a 2 vezes B menos 20. Vou fazer bem devagar. Ou seja, 3A é igual a 2B menos 40. Foi? E aí eu tenho a expressão. Ou seja, A é igual... Eu quero o quê? O que eu quero? Eu quero o valor de B. Então deixa eu separar o B. Ou então ali mesmo eu já termino o exercício. Como assim? Eu substituo aqui no A 50. Aí fica assim, gurizada. Olha aqui pro titio, ó. 3 vezes 50, 150 é igual a 2B menos 40. Esse menos 40 vem para cá somando 190. 190 é igual a 2B. Logo, B é igual a 95 graus B. Ou seja, nesse gráfico aqui, o que eu fiz foi transformar para o que eu sei, termômetro lado a lado, comparação de segmentos, monto a equaçãozinha e substituo o valor e obtenho o que ele pediu. Simples assim. Na folhinha também tem mais exercícios sobre isso, tá, gente? Com o gabarito comentado. Bacana? Crianças, eu vou apagar de novo e vou fazer mais um comentáriozinho sobre termometria. Vem aqui comigo, apagando com a velocidade da luz. Eu vou fazer um comentário sobre variação de temperatura. Variação de temperatura. Entendi não, professor. Calma, não falei ainda. Gurizada, digamos que eu tenho aqui 2 recipientes contendo líquidos com valores de temperaturas diferentes.
Aí eu pego os 3 termômetros e meço a temperatura. Que 3? Aqueles clássicos. Grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Aí depois eu meço, usando os mesmos termômetros, quais? Grau Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e meço a temperatura daquele líquido ali que inclusive está mais quente. Eu registro tudo aqui do lado, vem aqui comigo. Vou colocar os 3 termômetros clássicos. Os 3 termômetros quais? Grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Nós já conhecemos os pontos fixos. Quais são os pontos fixos, gurizada? 0 e 100, 32, 212, 273 e 373. Bom, no primeiro experimento, nós medimos um valor de temperatura aqui. Os 3 termômetros, as colunas serão de mesmo tamanho. O mercúrio que está aqui dentro não sabe ler. Ele não sabe o que está escrito do lado de fora do vidrinho. Ele vai dilatar onde tem que dilatar. E eu medi a temperatura num líquido de temperatura maior e foi a mesma coluna. Notem, crianças, que obteve aqui uma variação de temperatura na escala Celsius. Vou chamar de delta C. Vou chamar aqui de delta F e aqui de delta K. E agora eu vou obter uma segunda equação que relaciona as variações de temperaturas. Nós sabemos que na escala Celsius e Fahrenheit, ambos são divididos em 100 partes iguais. Quando sobe 1 grau Celsiusinho aqui, sobe 1 Kelvinho aqui. Mas aqui era dividido entre 180 partes iguais, não é a mesma coisa para a escala Fahrenheit. Então eu já sei que a variação na escala Celsius é igual a uma variação na escala Kelvin. Eu vou provar isso agora. Para isso, novamente farei a comparação de segmentos A sobre B, onde o tamanhozinho A, o segmento A, traduz a variação de temperatura e o segmento B traduz a distância entre os pontos fixos. Ok? Bom, crianças, fazendo essa comparação de segmentos, vem aqui comigo, ó. A sobre B vai ficar assim. Quem é o A para esse termômetro? Delta C, delta F, delta K. Delta C, delta F, delta K. Quem é o B? 100, 180 e 100. Tudo bem, vou fazer devagar. Ó, 100 menos 0, 212 menos 32, 373 menos 273 tem gordura, delta C sobre 100 é igual a delta F sobre 180, que é igual a delta K sobre 100. Se eu dividir embaixo todo mundo por 20, ficou delta C sobre 5 é igual a delta F sobre 9 e delta K sobre 5 também. E aí eu faço uma pergunta muito trivial aqui. Por exemplo, uma variação na escala Celsius de 18 graus Celsius equivale a quanto na variação na escala Kelvin? Então eu vou pegar a parte que me interessa. E a parte que me interessa é isso aqui, ó. Delta C sobre 5 é igual a delta K sobre 5. E, professor, eu corto. E qual a conclusão que eu chego? Uma variação na escala Celsius é igual a uma variação na escala Kelvin. Ou seja, 18 graus Celsius de variação são 18 graus Kelvin de variação também. O mesmo não vai acontecer se eu analisar uma variação da escala Celsius com Fahrenheit. Notem que essa equação é diferente daquela primeira. Aquela primeira era de escalas termométricas, era uma transformação de uma temperatura noutra em outra escala. Aqui não, é de uma variação em outra variação. Cuidado com o texto, tá, gente? Mas lá na nossa folhinha tem exercício a respeito disso também. Ok? Só mais uma observaçãozinha para acabar. Vou apagar tudo com a velocidade da luz de novo. Vamos escrever uma coisa chamada função termométrica. Função termométrica. Por exemplo,
aqui na minha mão um termômetro, por exemplo, na escala Celsius. Tem aqui do lado uma régua. Uma régua em milímetros. Temos os pontos fixos, 0 e 100. E eu tenho aqui, para o ponto fixo de gelo, no termômetro Celsius, eu tinha uma leitura de 20 milímetros. Já de 100 aqui eram 80 milímetros. Quando aqui registrar uma certa temperatura, eu terei uma certa leitura na régua, que eu chamarei de L. Novamente, é isso mesmo. A sobre B. A, esse segmento menor, o B, o segmento maior. E novamente, A sobre B. Quem é o A aqui? C menos 0. Quem é o A aqui? L menos 20. Quem é o B aqui? 100 menos 0. Quem é o B aqui? 80 menos 20. Então ficou C sobre 100 é igual a L menos 20 sobre 60. Posso até reduzir aqui, ó. Divide por 10 aqui e aqui ficou C sobre 10 é igual a L menos 20 sobre 6. E aí nós temos a equação. E se alguém me perguntar, olha só, quando a temperatura, por exemplo, for 80 graus Celsius, qual a leitura em milímetros? Cara, é só substituir. Ou seja, note que aqui no C eu vou substituir por quanto? Quanto que ele quis? 80? Eu vou substituir por 80. Fica como então a nossa equação? Fica assim, crianças. Olha, 80 sobre 10, já substituindo, é igual a L menos 20 sobre 6. Aqui está dando 8. 8 é igual a L menos 20 sobre 6. 6 que passa multiplicando. 6 vezes 8, 48. 48 é igual a L menos 20. 20 que vai para o outro lado, menos 20 vai para o outro lado, mais 20. Inverti, ficou L igual a 48 mais 20. L é igual a 68 milímetros. Turma, vimos tudo de termometria. Vimos como construir um termômetro, vimos como transformar uma leitura de um termômetro no outro, vimos como se comportam as variações de temperatura, vimos gráficos e vimos função quando compara um termômetro com uma régua, por exemplo. Tudo é A sobre B. Tudo bem, gurizada? Bom, com esse bate-papo que tivemos e com a lista com gabarito comentado que eu vou enviar, você será vencedor. Tchau, gurizada. Um abraço.